você e nem perderá, viu? Por isso que existe o projeto Dai-me Almas, por causa desses filhos eleitos, amados, queridos, que Deus não quer perder. Alcançamos 66%. Vamos aplaudir? Já convidando você a nos ajudar no dia de hoje. Você que já ajudou, muito obrigada. Deus lhe pague, te abençoe, te cubra de todas as graças que você precisa nesse dia. Não é mais do que isso, a alegria do Senhor invada o seu coração, porque muita gente está voltando para Ele através da sua contribuição no projeto Dai-me Almas. Então você que ainda precisa hoje ajudar, vá ao banco, vá à casa lotérica, leve o boleto bancário. Você que pode fazer seu depósito identificado, a sua transferência online, faça hoje para que cheguemos aos 100%, não é mesmo, Padre? Pois é, e como é importante essa palavra nova para os nossos corações, né? Por isso que a Canção Nova é uma grande colaboradora da evangelização no Brasil, por isso que nós ajudamos e precisamos ajudar. Ajude a Canção Nova, o projeto Dai-me Almas, porque não só o seu coração é alcançado, só nesta manhã a gente nem imagina a quantos lares nós chegamos, a quantas famílias esta palavra transformou, alcançou, chegou aí nos rincões deste Brasil e além das fronteiras do Brasil. Que lindo! Quantos corações foram despertados nesta manhã para Deus, corações que estavam adormecidos, que é o que o Senhor coloca em meu coração. Corações que estavam adormecidos, pessoas que estavam como que dormindo, mas que nesse momento o amor de Deus derramado em seu coração, que se chama Espírito Santo, veio numa dose tão forte através dessa palavra, que você acordou para Deus hoje. Não é lindo isso? Isso é projeto Dai-me Almas. Com certeza. E você pode ligar, pode deixar o seu testemunho, o amor vencerá, @cançãonova.com. O amor vencerá, @cançãonova.com é o nosso e-mail para você deixar o seu testemunho, para você deixar a sua experiência, ou então 0 operadora 12 3186 2600. Mas falando do nosso projeto Dai-me Almas, você ainda pode nos ajudar fazendo o seu algo a mais. Padre Rodrigo, o algo a mais desse mês vai para onde? Lar Maria Clara, da Sociedade São Vicente de Paulo. É uma fundada em 1927, na cidade de Contagem, Minas Gerais. O Lar Maria Clara oferece cuidado aos idosos de baixa renda, moradores do município, em regime de longa permanência. Olha que lindo! Canção Nova com ajuda, que recebe ajuda a outros. É assim o reino de nosso Senhor. Era assim as primeiras comunidades. Tudo era posto para o bem de todos. Aquilo que recebíamos era colocado para o bem do outro. Precisamos resgatar isso. A Canção Nova tem resgatado. Aquilo que ela recebe, ela também partilha para o bem dos outros irmãos. 15% do algo a mais arrecadado vai para o Lar Maria Clara. Os outros restantes para o projeto Dai-me Almas. Então faça isso hoje também. Você que já tem o calendário do bem, vamos ajudar. Você pode ajudar a Canção Nova também adquirindo os produtos de evangelização. Temos o CD do Padre Rodrigo Natal, lindo CD, O Melhor Virá, que você pode ligar para nós, não é, Padre? Sim, tem aqui também. Tem aqui também na Canção Nova. Em breve você vai estar aqui também cantando para nós as canções desse CD. Amém. Né? Vamos sim, vamos rezar juntos com elas. Vamos rezar juntos. E também ali nós temos o CD do nosso querido Padre, olhei para você e falei, Padre Paulo Roberto. Paulo Roberto que é ministro de Eucaristia, né, Paulo? Sim, agora eu sou bacharel em teologia, caminhando em direção à minha vocação. Se Deus quiser, o diaconato permanente. Então é por isso que eu me atrapalhei. Mas o Paulo Roberto é muito bem casado com a Rose, pai do Paulo Rafael. Olá, Rose. O Paulo Roberto também gravou um CD, O Nasci Pra Te Adorar, fruto de experiências, Salete, de adoração. Eu gostei muito do seu CD, viu? Obrigado. Das canções, gostei muito mesmo. Fico muito feliz, porque a sua palavra tem peso, porque você é uma grande compositora. Esse CD tem a participação do Eugênio Jorge, a participação do Dunga,
da Priscila, da comunidade Canção Nova, ela cantou comigo. Comprando esse CD, você também ajuda o projeto Dai-me Almas. Porque, além de ajudar o projeto Dai-me Almas, também você ajuda a comunidade Betânia. Isso. Né? Também porque... Nós somos comunidades irmãs. Comunidade Betânia. Irmãs. Eu costumo dizer isso em todos os lugares. Um dia desse eu estava pregando um retiro para casais com o Alexandre Oliveira e tive a graça de dizer isso para ele diante de todo mundo. É realmente um momento de koinonia, de estarmos juntos, né, debaixo de uma missão, o carisma de Betânia e o carisma da Canção Nova. É isso. Então tá aqui o CD do Paulo Roberto. Porque padre, né, gente? Paulo Roberto, nasci para te adorar. Tem ali também o CD do Revolução Jesus. Tem a coletânea Terapia de Cura Interior. O livro para ouvir Tem Jeito, de Cleto Coelho. Maravilhoso. O CD e o DVD Restaura a Nossa Casa. E aqui o lançamento de Eliana Ribeiro, Saudade de Ti. CD e DVD que você pode comprar junto, viu? Nessa edição especial. Quem quiser separado também pode encontrar. Tá lindíssimo, todos puderam acompanhar o show pela rádio, foi lindo. Então vale a pena você também adquirir pelo Evangelizador Porta a Porta, no loja.cançãonova.com. Vamos colocar na barquinha de oração a Maria Aparecida Silva, mãe do nosso contra-regra Norival, a Valquíria Sara da Silva, os aniversariantes de hoje, Luzia Santiago, não é? Nossa querida Luzia. E todos que ligaram para o call center, apresentando seus corações, suas vidas, nós colocamos aqui na barca do Senhor. E creia que através dessa bênção, finalizando este nosso momento, o seu rosto é transformado. Não há mais lugar nem internamente nem externamente para as derrotas. Deus coloca em você imagem de vitória, a imagem dele brilhando em você. Então receba esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de Santa Faustina Kowalska, apóstola e secretária da Divina Misericórdia, desça sobre vós, vossas casas, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura a minha casa, ressuscita meu viver. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura a minha casa, ressuscita meu viver. Você acompanhou aqui na América O Amor Vencerá, seu momento de oração e intercessão. Mais um programa da Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Eu faço muitos papéis no teatro. Minha aparência muda, as digitais não. Por isso, numa votação, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. O meu nome é Caio, sou um jovem da Moca, da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. A Rádio América, junto com a Canção Nova, ela contribui nesse canal de comunicação de Deus. Realmente é Deus falando conosco através da rádio. No
dia de São João, o Nordeste está em festa, especialmente Caruaru, Pernambuco, conhecida mundialmente pela grandiosidade de suas festas juninas e das danças típicas folclóricas desta época. Com fogueira e pedidos de amor inusitados, além de Caruaru, outras cidades como Campina Grande, na Paraíba, e Piratiba, na Bahia, recebem milhões de turistas. 24 de junho, dia de São João Batista. Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta, 8 da manhã. Uma hora em que você medita a palavra de Deus, juntamente com Eto e Luzia Santiago. Abre um sorriso. Comece bem o seu dia, sorrindo pra vida. Mais uma produção. Rádio América. 11h59. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde. Hoje abordando um tema interessantíssimo, porque quando a gente fala de drogas, a gente logo pensa em droga pesada. E a gente não leva em consideração que tem algumas drogas que são sintéticas, tem outras que são socialmente aceitas, como o álcool, o cigarro, e elas são sim drogas. E nós hoje vamos novamente ter a honra e o prazer de estar com o Dr. José Lima, que é o cirurgião cardiovascular do ICOR, coordenador da Comissão de Captação de Órgãos e Tecidos da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, e que esteve no Mais Saúde fazendo um programa maravilhoso lá na TV Canção Nova, que eu convido vocês a assistirem, acessando pelo blog.cançãonova.com/mais saúde. Coloquem lá transplante de órgãos, vocês vão ver que coisa linda. Tem as imagens que estão assim de uma nitidez que parece que a gente está dentro da sala de cirurgia fazendo um transplante, aquela hora assim mágica, né? Divina, melhor dizendo, que é quando você tira o coração doente e coloca o coração bom. É muito lindo, realmente as imagens ficaram lindas e eu convido vocês a não perderem e divulgarem. 0 Operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Estava conversando com o Dr. Lima porque ele fez uma palestra muito semelhante, né, na Diocese de Santo Amaro, aqui de São Paulo, né, Lima? Boa tarde. Boa tarde, Gisela. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando também pela internet. Isso. Aí você fez essa pauta tão interessante para a Pastoral da Saúde também, né? Que foi daí que surgiu a nossa conversa de fazermos uma pauta aqui no Mais Saúde também com esse tema, né? Falei na Cúria de Santo Amaro e falei na Pastoral da Saúde do Campo Limpo e também de Santo Amaro. Foi quando eu percebi a quantidade de dúvidas que as pessoas têm sobre esse assunto, o interesse, sobretudo, dos jovens da região sul, da cidade de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, região de Taboão da Serra, Itapecerica, Imbu, Santo Amaro. É um tema, acho que palpitante, é um problema de saúde pública e eu acho que é sempre interessante toda oportunidade que nós tivermos de falar sobre isso, alertar as pessoas, promover saúde, nós vamos estar contribuindo um pouco mais com a sociedade. Acho que é extremamente útil e importante. Pois é, e você pode participar, você liga aqui pra gente, porque tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas, e vamos estar falando realmente de coisas assim,
que, como a gente falou agora há pouco, né? Parece que cigarro e álcool é uma coisa que socialmente é aceita, mas não deixa de ser uma droga, né, Lima? E, além de ser uma droga, causando impacto na saúde, né? Você diria o que... Vamos começar por qual? Vamos começar pelo álcool? Porque o álcool também tem uma faceta pequenininha, mas tem sua faceta positiva também, né? Eu acho que quando nós falamos em droga, nós temos que, até de uma forma didática, para as pessoas entenderem bem, dividir em 2 grandes grupos. Nós temos as chamadas drogas lícitas, as socialmente e legalmente aceitas, que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como o álcool e o cigarro, infelizmente, e as drogas ilícitas, que essas não fazem parte nem do cotidiano da grande maioria das pessoas e do ponto de vista legal também elas não são permitidas. Certo. A droga lícita que é mais utilizada é o álcool. É o álcool. Mais que o cigarro? Mais que o cigarro. Olha que surpresa. É a substância química mais utilizada pela humanidade é o álcool. É uma droga socialmente aceita e pelo fato de ser socialmente aceita e ser lícita, ela está presente em quase todas as civilizações, em quase todas as sociedades, em quase todas as culturas. Quase todos os países no mundo têm uma bebida alcoólica que é como a sua marca registrada. Verdade. Não é isso? Se nós olharmos para vários países europeus, para o Brasil, para os Estados Unidos, tem ou diretamente uma bebida destilada ou fermentada, ou um preparo a partir de alguma dessas bebidas. Então ela está presente no dia a dia de quase todas as pessoas. Algumas religiões não permitem a utilização, mas de uma maneira geral, grande parte da população mundial utiliza o álcool, não só como nas bebidas como um alimento, mas acabam também utilizando como droga pelo fato de potencialmente ela causar dependência também. Tem uma série de efeitos a curto, como todas as drogas, a curto, médio e longo prazo sobre o organismo. Você sabe, Lima, que tem um lado que eu nunca tinha percebido até ter ido visitar um mosteiro muito famoso na França, aonde as religiosas elas tinham direito a meio litro de vinho por dia e a abadesa mor a 1 litro. Mas sabe por que elas tomavam vinho? Pelo problema do acesso à água. A água contaminada. Então, praticamente a bebida delas, a hidratação, era a base do vinho. Eu acho essa colocação tão interessante, porque a gente não tem essa noção, né? Que a água era algo difícil de você ter e, muitas vezes, de disponibilizar naquelas regiões complicadas, né? Na França isso é muito forte, né? A primeira bebida ainda é o vinho. Eles têm uma relação cultural muito forte com o vinho e é mais presente às mesas, quem já teve a oportunidade, principalmente no sul, em Paris, no sul da França, é mais presente do que a própria água. Verdade. Na mesa das pessoas. Verdade. E, Lima, daí já vimos que isso é uma coisa que está enraizada em todas as culturas. E a partir de quando é que a gente tem que tomar cuidado e observar que isso está fazendo mal para a saúde? Esse é o grande problema. Tanto das drogas ditas e consideradas lícitas, legais, e as ilícitas. As drogas, de uma maneira geral, todas elas, de forma direta ou indireta, atuam sobre uma área do sistema nervoso central, sobre uma área do cérebro que está ligada ao prazer, que está ligada aos sentimentos, que é a área que nós chamamos de hipocampo, giro do cíngulo, enfim. Isso é muito técnico. Mas elas proporcionam prazer. Então, o primeiro contato com qualquer tipo de droga, direto ou indiretamente, elas estimulam essa região do cérebro da pessoa e despertam prazer. À medida que esse contato vá se repetindo, esse potencial estímulo de prazer diminui. E passa a prevalecer na vida da pessoa, no seu dia a dia, a sensação de desconforto, de desprazer que a falta daquela droga causa no organismo. A partir desse momento em que a pessoa busca a droga não mais pelo prazer, mas para evitar o desprazer que a falta daquela substância provoca no organismo, a pessoa está muito próxima ou já está viciada, já é um dependente químico. Lima, você estava conversando, quando nós estávamos vindo para cá, que há um esgotamento de receptores, é isso? Exatamente. Tá, porque, gente, é assim, a gente tem no cérebro umas portinhas, né? E é por essa portinha que entra a droga e faz a ação. Então é como se essas portinhas, elas parassem de abrir para que a ação do prazer fosse manifestada. E aí a pessoa fica, então, com aquela sensação do desconforto de não ter mais aquele prazer. E aí busca a droga busca o elemento que daria prazer em função disso. Mas ela fica um círculo vicioso, porque ela não consegue ter prazer e fica buscando.
vai buscar cada vez mais frequentemente em quantidades cada vez maiores. E aí vem todos os efeitos deletérios da droga. Por exemplo, o álcool. Hoje, as estimativas é que cerca de 10% da população brasileira tenha problema com bebidas alcoólicas. Alcoolismo. Ou seja, são quase 20 milhões de pessoas. É muita gente. E o álcool, além dos efeitos agudos que ele tem sobre o organismo, de aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, portanto aumentar o risco de a pessoa ter algum acidente cardiovascular grave, como um infarto, um derrame, agudamente quando ele ingere álcool, tem todos os efeitos gastrointestinais, como potencialização de gastrite, úlcera. A médio e longo prazo, os efeitos sobre o sistema gastrointestinal com desenvolvimento de cirrose, e muitas vezes levando a insuficiência hepática grave e a necessidade de um transplante de fígado. E o álcool, a longo prazo, também traz efeitos sobre o sistema nervoso central. Prejudica o raciocínio, diminui a capacidade cognitiva da pessoa, o tempo de exposição e a quantidade total que a pessoa acabou ingerindo de álcool ao longo da vida tem efeitos deletérios importantes sobre o sistema nervoso central também. E falando ao longo da vida, eu começo a me preocupar com essa juventude que está bebendo cada vez mais cedo e muito. Porque parece que só tem graça quando bebeu demais e caiu praticamente, né? Que eles têm, parece que uma competição de quem consegue beber mais, eu não sei o que é. Mas eu vejo pelos adolescentes, que chegam no consultório e meninas também. Eu fico assim, lógico, a gente não transparece, mas eu fico chocada com algumas colocações de meninas que bebem hoje como rapazes. Quer dizer, na minha época isso era totalmente fora de propósito, né? Porque erroneamente houve uma maior socialização das bebidas alcoólicas, uma desmitificação de que ela não é droga. Álcool, como qualquer uma das outras que a gente vai abordar aqui, é droga. Tem o potencial de lesar o organismo da pessoa, tanto o sistema cardiovascular como o sistema nervoso central, e causa dependência, causa vício, e causa problemas graves. Metade hoje dos acidentes com morte, hoje nós temos mais ou menos 35 mil mortos nos acidentes de trânsito no Brasil por ano. É muita coisa. É o quinto maior, esse é um título péssimo, é o quinto maior país em mortes por acidentes de trânsito no mundo. Nossa. Em mais de metade desses acidentes, as pessoas envolvidas estavam alcoolizadas. Então é um problema de saúde pública, é uma epidemia, e além dos efeitos agudos que ela tem efeitos diretos e indiretos, coloca a vida das pessoas em risco, de quem ingeriu álcool e de quem sofre as consequências por estar próximo ou no caminho de quem ingeriu. Então isso demanda também algumas políticas públicas específicas, sobretudo por jovens, para que mostre para eles que o álcool, como outras substâncias, é droga, causa vício, causa dependência e pode estragar a vida daquela pessoa, pode comprometer todo o seu futuro. Ela deixa de ter um futuro, ela deixa de se desenvolver porque ela, numa fase inicial da sua vida, que ela não está madura ainda, pronta para resistir a todos esses, a uma oferta cada vez maior das drogas que se encontra para as crianças, para os jovens, ela tem que ter a capacidade de dizer não, ou de saber lidar com o álcool, que tem muitos efeitos deletérios e alguns efeitos benéficos, se for utilizado em quantidades pequenas. Mas, doutor Lima, é uma cervejinha. Isso é droga? É droga. Tá vendo, gente? Não pode brincar. Então, temos que realmente olhar com critério. O doutor Lima veio hoje justamente para alertar. Então, cuidado, a gente, lógico, tem situações e situações, mas o que a gente está vendo hoje, infelizmente, né, Lima, é um abuso no uso dessas substâncias, a começar pelos jovens, que serão os futuros pais, as futuras mães, e sem deixar de mencionar que durante a gestação, o uso desse tipo de bebida também traz suas consequências, né? Tem potenciais complicações muito graves, podendo levar a algumas malformações graves, até incompatíveis com a vida da criança. Olha bebê. Só. Então, principalmente a mulher, porque ela metaboliza um pouco pior o álcool do que o homem. Ela tem que tomar um pouco mais de cuidado para evitar o risco de acabar se tornando uma dependente química do álcool, e porque ela impõe um risco não só a ela, mas também a uma criança. Lima, tem assim pessoas com mais predisposição a se tornar dependente? Tem. E a medicina não tem capacidade ainda de diagnosticar essas pessoas. Por quê?
Muitas pessoas, dentro da nossa sociedade, acabam entrando em contato com essas drogas lícitas, álcool e cigarro. E parte delas, ou a grande maioria, não vai se tornar um dependente químico. Vai usar, vai experimentar e nunca mais, ou vai lidar de uma forma social com álcool. Né? O cigarro não tem forma social de se lidar, só traz malefícios, mas o álcool tem alguns benefícios. E você não consegue prever exatamente que pessoas vão ter esse tipo de reação frente à exposição. Você só consegue diagnosticar, ou seja, quem tem contato e quem se torna um dependente. Quer dizer, é fatal. E o cigarro, que é a segunda substância mais utilizada, né? O cigarro, ele não traz benefício nenhum. O cigarro, o componente que causa dependência é a nicotina. Mas a nicotina, ela causa dependência química. E ela, então, funciona como um carregador, um transportador de mais de 2.500 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro. E potencialmente cancerígenas, né? Mais de 50 substâncias cancerígenas estão presentes no cigarro. Gente, eu não entendo quem fuma. Sabe, é uma sentença de morte que a pessoa está se dando, porque eu acho assim, e hoje com esse negócio de você não fumar mais nos ambientes, o que é ótimo, você tem mais contato com quem fuma, porque fica assim, segredado, sabe, ali num cantinho, embaixo no jardim do prédio, aquele grupinho que vai fumar, né? Ai. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o cigarro, o tabagismo, é a maior causa de morte evitável no mundo. E, pasme, a terceira causa de morte evitável no mundo é o tabagismo passivo. Ou seja, ele impõe um risco de morte, mata a pessoa aos poucos, a cada cigarro, a cada tragada, não só quem está fazendo uso do cigarro, mas as pessoas que estão em volta, que são chamados fumante passivo, ou chamado fumante passivo, que sofre muito. E um dado interessante, mais de metade das pessoas que são consideradas fumantes passivas, que têm problemas por conta de ter alguém próximo que fume, são crianças. Ai, meu Deus. Os pais que fumam em casa. Então, não só ele está prejudicando a própria saúde dele, por estar se expondo a mais de 50 substâncias cancerígenas, a mais de 2.500 substâncias tóxicas, como ela também expõe os seus próprios filhos, seus colegas de trabalho, seus familiares. O cigarro só traz malefícios. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de câncer de pulmão, de câncer de boca, de câncer de laringe. E a curto prazo também aumenta o risco de a pessoa ter algum acidente vascular cerebral grave. Por quê? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, diminui o paladar, diminui o olfato. Por isso que é muito comum, quando a pessoa está tentando parar de fumar, que ela volta a comer um pouco mais. Porque, na verdade, 2 dias depois que ela parou de fumar, ela recupera o olfato, ela recupera o paladar. Ela volta a sentir o sabor e o aroma dos alimentos. Então, o cigarro ele só traz malefícios à população. E eu acho que as campanhas que existem ainda são muito pouco atuantes. Acho que nós poderíamos pegar, entre aspas, mais pesado com a indústria do tabaco, sobretaxar ainda mais e talvez até criar impostos específicos sobre o cigarro, sobre o tabaco, para que eles financiassem diretamente o tratamento das pessoas que estão doentes por conta do tabagismo. Mas pensando bem, a gente até que conseguiu alguma coisa, porque a gente vê quanta indústria também trazendo malefícios para a saúde, mas pelo menos essa do tabaco a gente conseguiu parar as propagandas, né? Aquela de um senhor muito charmoso em cima de um cavalo, que ele morreu de câncer de pulmão, né? Morreu de câncer de pulmão. Pois é. E associar justamente que o uso era assim... chique, era uma pessoa de bem com a vida, era elegante fumar. Graças a Deus isso parou. E nas cartelinhas vão lá, né? As fotos horrorosas das pessoas que já tiveram problema com o cigarro. Mas isso não basta, né? Agora, essa lei que não pode mais fumar nos ambientes, ela é federal ou ela é só estadual, Lima?
Ela é aqui em São Paulo. Só em São Paulo? Não está presente em todos os Estados Unidos, o que é uma vergonha. Então, gente, olha, esse programa que está indo para o Brasil inteiro, aqui em São Paulo nós estamos com uma lei que é maravilhosa. Não se pode fumar em ambiente fechado e nem, por exemplo, que nem lá no prédio, que você tem uma parte da garagem que é fechada e as laterais abertas. Você tem que ir para ambiente totalmente aberto. Não pode nem ficar embaixo daquela parte da garagem que tem uma marquise, assim. Você tem que ir para um ambiente totalmente aberto. Então, aí, o que aconteceu? Aqui a gente começou a observar quem fuma. E, para surpresa do Dr. Roque e minha, a gente observou que são mais mulheres do que homens que fumam. Esse número está correto ou é porque a mulher acaba fumando mais na rua do que o homem? Hoje, o que se estima é o seguinte, que 45% da população masculina em algum momento vai entrar em contato com a nicotina, diretamente. Quantos por cento? 45%. Nos países europeus, esse percentual é ainda maior. Mas o grupo que mais cresce é o foco de investimento da indústria do tabaco, porque nós não podemos ter a pretensão ingênua que não há pessoas inteligentes trabalhando para eles. Eles focam hoje as propagandas em dois grandes grupos, os jovens e as mulheres. Porque o percentual de crescimento do tabagismo nas mulheres hoje é bem maior que no dos homens. Em alguns países elas já estão quase com o mesmo percentual de tabagismo que os homens. Então hoje quase 25% das mulheres vão entrar em contato com o tabaco diretamente, ou seja, vão fumar em algum momento da vida. Então, e lembrando que mulher tem uma série de problemas com a associação do tabaco e, por exemplo, a anticoncepcional, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, porque é raro você encontrar uma mulher que não faça uso, né, de um anticoncepcional e ainda por cima fuma. E aí, o que acontece no organismo? Aí nós temos, isso é extremamente grave. Por quê? Porque o cigarro, ele tem, entre os vários mecanismos que de prejudicar a saúde, ele aumenta a chance de você ter doenças cardiovasculares por aumentar a chance de coagulação do sangue, aumentar a chance de você ter uma trombose. E quando você associa o anticoncepcional oral, que aumenta o risco também de trombose venosa e de embolia pulmonar, você potencializa isso. Ou seja, o efeito ele é multiplicado, ele não é somado. Não é que assim, eu tenho uma chance associada ao cigarro, mais uma chance de ter trombose associada ao anticoncepcional oral. E eu somo isso e o risco eu sei qual é o risco que a mulher tem. Não. Quando a mulher fuma e usa anticoncepcional oral, esse risco ele é multiplicado. Então a chance de ela ter uma trombose venosa, uma embolia pulmonar, ela é muito grande. Então, esse é um cuidado a mais ainda para quem pensa em saúde pública, para os gestores de saúde, que é essa associação dos anticoncepcionais orais com o cigarro. Então, principalmente nas jovens, eu acho que tem que ser trabalhado de uma forma ainda mais intensa, de uma forma um pouco menos, de forma bem mais agressiva mesmo, mostrando os riscos, mostrando os malefícios do cigarro e dentro hoje do ambiente cultural, dos valores que nós temos na nossa sociedade, que o uso do anticoncepcional oral tem os seus riscos, tem os seus benefícios, tem os riscos associados, mas que ela não fume. Porque o cigarro não tem benefício nenhum, só traz malefícios. E se ela se expuser a esses dois fatores, o risco de ela ter uma doença extremamente grave, que é a embolia pulmonar, de prejudicar a sua qualidade de vida, o risco de morte é extremamente aumentado. Então eu acho que isso tem que ser trabalhado e bem colocado para as mulheres. De uma maneira geral, a mulher é bem mais madura do que o homem, ela lida com as questões de saúde de uma forma bem mais corajosa que o homem, até por questões culturais, enfim. Então eu acho que isso tem que ser mostrado claramente do ponto de vista de saúde pública, sem alguns preconceitos, assim, mostrar, esclarecer e dar informação para que as pessoas possam fazer suas escolhas, né? E ter ideia do risco que ela está assumindo, muitas vezes sem saber, inconscientemente. E, Lima, por que é tão difícil deixar de fumar? As pessoas que tentam e falam, não consigo. O que a gente comentou aqui no começo é o seguinte, de uma maneira geral, todas as drogas propiciam prazer, porque elas atuam numa das áreas mais primitivas do cérebro, que é a região do hipocampo, que é responsável pelo prazer, pela saciedade, pelo bem-estar. O cigarro, o mecanismo dele de causador de dependência é a nicotina. A nicotina, cerca de 5, 7 segundos depois que você inalou, que você fumou, tragou, ela cai na corrente sanguínea e atinge o sistema nervoso central. Ela já está atuando no cérebro, levando por liberação de umas substâncias que nós chamamos, enfim,
dopamina, serotonina, que causam essa sensação de bem-estar. Mas esse não é o principal mecanismo que dificulta a pessoa largar o vício. Quando a pessoa entra em contato com essa droga, no caso da nicotina, cada vez mais ela vai buscar quantidades maiores e mais frequentes. Por quê? 5 a 8 minutos depois que ela parou de fumar, o organismo já elimina a nicotina. E a ausência dessa substância causa um profundo desconforto, causa uma alteração de humor, causa uma sensação de inquietude, causa uma sensação de ansiedade, de tristeza. Esse é o efeito perverso da droga. Não é o benefício, não é o prazer que ela causa, mas é o desprazer que a ausência da droga causa. E ela vai buscar mais. Pois é, gente. Nesse primeiro bloco, nós falamos das drogas lícitas, né? Aquelas aceitas socialmente. No próximo bloco, nós vamos pegar agora mais pesado e vamos falar das drogas ilícitas. E aí, tem muita coisa para conversar. Mas eu espero você no próximo bloco e estamos aqui aguardando a sua pergunta por telefone, por e-mail, por SMS. Aproveite a oportunidade com o Dr. José Lima, que é, assim, um amplo conhecedor do tema e que está se disponibilizando hoje de estar aqui conosco, nos esclarecendo todos esses detalhes dos efeitos das drogas no organismo. Zero Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Deixa eu ler uma coisa para você, que é a Beata Ângelo de Fólino, e que eu acho formidável. Ela nos mostra aqui que o caminho da felicidade, da perfeição, só pode ser obtido pela oração. Ela diz assim: se queres começar a possuir a luz de Deus, você quer? Reza. Se já estás empenhado na subida da perfeição e queres que esta luz cresça em ti, reza. Se queres a esperança, reza. Se queres a fé, reza. Se queres a caridade, reza. Se queres a pobreza, reza. Se queres a obediência, a castidade, a humildade, a mansidão, a fortaleza, reza. Seja qual for a virtude a que aspiras, reza. Quanto mais tentado fores, insiste na oração. Vencendo aflições, alcançando milagres. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Participe das 8 semanas de oração pela cura dos traumas e das feridas interiores. Todas as segundas-feiras, às 7h30, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. A cura interior é a chave que abre o coração para a felicidade em Deus. Até o dia 1º de julho, 8 missas pela cura interior e libertação dos traumas
traumas e das feridas interiores. Convide a sua família e venha participar conosco. Informações 3382-9800 sãopaulo.cançãonova.com. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. O meu nome é Caio, sou um jovem da Moca, da Coreia Nacional do Bom Conselho. A Rádio América, junto com a Canção Nova, ela contribui nesse canal de comunicação de Deus. Realmente é Deus falando conosco através da rádio. Eu faço muitos papéis no teatro. Minha aparência muda, as digitais não. Por isso, numa votação, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. América. 12h30. De segunda a sexta, 6h30 da manhã, 6h30 da manhã. Fique bem informado. Jornal Canção Nova, primeira edição. Sintonize. Mais que um encontro internacional dos jovens com o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro verdadeiro com o Cristo jovem em meio a nós. A jornada representa para mim uma oportunidade de Deus chegar e alcançar o coração dos jovens. Rostos, raças, várias nacionalidades, expressando com sua cultura e vida a presença de Cristo vivo no mundo. Estou muito feliz de ver o entusiasmo, a resposta da juventude para participar e trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. E o programa Mais Saúde tocando num tema assim um pouco pesado, mas tão necessário, né? O efeito das drogas no organismo. O que faz, o que acontece no nosso corpo em relação ao uso dessas drogas. E no primeiro bloco, se você de repente está pegando o programa só agora, lembra que você pode ouvir pelo YouTube depois. É só você ir lá no YouTube, colocar Programa Mais Saúde e colocar, por exemplo, o nome do nosso convidado, o Dr. José Lima, que é cirurgião cardiovascular do INCOR e coordenador da Comissão de Captação de Órgãos e Tecidos da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E lá vai estar um outro programa que nós já fizemos muito bacana sobre transplante. Aliás, tem no blog da TV um programa maravilhoso que foi sexta-feira, como todas as sextas-feiras, né, às 13 horas tem o programa Mais Saúde na TV Canção Nova, mas depois ficam todos disponíveis no blog.cançãonova.com/mais saúde e você pode então estar acessando e divulgando. O programa ficou lindo. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. No primeiro bloco, Lima, a gente falou então do álcool, do cigarro e, enfim, todas as suas magnitudes, né? Inclusive o fumante passivo, né? E aqui nas drogas ilícitas, no intervalo, eu estava anotando quais que nós vamos falar e a gente elencou aqui a maconha, a cocaína, o crack, as drogas sintéticas e eu muito ingenuamente perguntei, e aquele povo que na rua cheira a cola? O que você respondeu para mim, Lima? Falei que hoje a cola, que nós chegamos a ver, eu presenciei também algumas crianças hoje, ela foi substituída pelo crack. Gente, que absurdo! Hoje, o crack é mais barato, é uma droga extremamente impura, se é que nós podemos dizer que alguma delas é pura, é uma forma mais barata e impura da cocaína, que nós vamos ter oportunidade de comentar um pouquinho mais para frente. O potencial deletério dessa droga, o quanto ela faz mal para o organismo e o potencial viciante dela é muito superior a de todas as outras drogas. Ela atinge em quantidades muito maiores e muito mais rapidamente o cérebro da pessoa que fuma. Ela é muito mais impura, portanto ela expõe a pessoa muito mais rapidamente a uma série de impurezas, aumenta muito o risco de infecções respiratórias graves, aumenta o risco de tuberculose, causa lesões diretas no sistema nervoso central, diminui a capacidade cognitiva, diminui a inteligência, diminui a capacidade de raciocínio e o potencial dessa droga de se tornar a pessoa viciada é muito maior.
porque na primeira vez, na segunda vez, logo ela perde a capacidade de provocar prazer pela liberação de substâncias como a dopamina, como a serotonina no cérebro da pessoa, e a pessoa imediatamente tem um desconforto tão grande, não só psicológico, mas físico. Os viciados em crack relatam dor, como se fosse uma dor muscular mesmo, de alguma atividade física, além da ansiedade, além do desespero, além da depressão, e eles vão buscar a droga em quantidades cada vez maiores. Eu vi uma expressão muito interessante de uma freira carmelita. O crack parece que quebra o caráter da pessoa. Olha... Porque ela percebe o mal que a droga faz, muitos pedem ajuda e digam, eu não consigo resistir. Eles parecem ter uma consciência maior do que os outros dependentes químicos de cocaína, de maconha, de cigarro. Do mal do mal que faz. Ela sente aquilo, mas ela não consegue. E hoje nós vivemos uma verdadeira epidemia dessa droga. Ela é barata, ela é fácil de ser obtida, ela é fácil de ser consumida, e os efeitos que ela traz diretamente às pessoas que se tornam dependentes químicos e os efeitos à sociedade são extremamente graves. Eu acho que nós precisamos rapidamente de uma política pública, nacional, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, para que nós possamos não só combater, mas acolher. Por quê? Dependente químico, viciado, numa forma mais popular de se dizer, ele não é vagabundo, ele não é sem vergonha, ele não é uma pessoa que não tenha caráter, ele é um doente. Ninguém é culpado por ser doente ou por estar doente. Da mesma forma que ninguém é culpado porque tem uma doença infecciosa, ou porque é uma doença oncológica, um câncer, enfim, ou porque é hipertenso ou diabético. Existem fatores de risco. Nós temos que orientar as pessoas, educá-las para que elas evitem esses fatores de risco. A mesma coisa com as drogas, principalmente nas primeiras décadas de vida. Os jovens, é lá que a exposição às drogas se faz de forma mais perigosa e potencialmente mais viciante, se é que nós podemos dizer assim. Mas a pessoa não é culpada por ser dependente químico, ela tem que ser tratada, ela é um doente. Então ela tem que ser tratada, ela tem que ser medicada, ela tem que ser cuidada. Isso é um benefício para a pessoa, isso é uma obrigação social, isso é uma obrigação moral, divina, e o país tem que lidar com esse problema de frente. Nós estamos vivendo uma epidemia, entre várias epidemias que nós temos, a epidemia das drogas é uma das mais importantes, se não a mais grave que nós vivemos nesse momento. E está aumentando, Lima? Muito, muito. O consumo das drogas lícitas, ela vem crescendo. O Brasil, durante muito tempo, era a porta de passagem para as drogas. Hoje, principalmente no que se refere à cocaína, o Brasil é um dos países que mais consome essa droga, que também é extremamente deletéria, principalmente nos meios urbanos. É uma droga que tem essa particularidade, que ela tem essa característica. A cocaína, agudamente, ela é como se tivesse uma liberação adrenérgica, de adrenalina brutal no organismo. Então a pessoa fica extremamente agitada, né? As pupilas ficam dilatadas, a frequência cardíaca sobe, as pessoas fazem um pico de pressão arterial que chega a 200, 220 de pressão mais alta, de sistólica. Meu Deus! E nesse momento, principalmente nas primeiras vezes que a pessoa faz uso da cocaína, os riscos de ela ter um infarto, de ela ter uma morte súbita por uma fibrilação cardíaca, de ela ter um acidente, um derrame cerebral, o risco é muito alto, o risco é muito grande. E nessa fase, qualquer uma dessas complicações, ela tem uma mortalidade muito mais alta, porque é jovem, então a doença ela é muito mais grave, e ela acaba, se não levar a pessoa à morte, vai deixar alguma sequela muito grande, vai fazer com que essa pessoa perca o seu futuro, e vai afetar não só a pessoa, mas todos os seus familiares e todas as pessoas que estão em volta. Então é uma droga extremamente perigosa, que também causa dependência. E ela tem outra particularidade, a cocaína, as lesões que ela causa no cérebro da pessoa, elas são maiores quanto maior o tempo de uso que a pessoa faz de cocaína. Mais do que a dose aguda, ela causa problemas agudos potencialmente letais, ou seja, pode ter um infarto, pode ter um derrame, pode matar naquele momento. Mas se a pessoa faz uso ao longo de vários anos, a agressão que ela tem ao cérebro, a perda de capacidade intelectual, ela vai ficando cada vez maior em função do tempo de exposição à droga. Então, quanto mais precocemente nós combatermos, quanto mais precocemente nós fizermos esse diagnóstico de dependência química, se a pessoa procurar ajuda e for adequadamente tratada, maiores as chances de ela não ter lesão cerebral. Lima, e como que alguém, por exemplo,
uma mãe, uma avó que está nos ouvindo, ou enfim, quem está nos ouvindo e desconfia que alguém esteja usando drogas. Quais são os sinais que a pessoa pode estar assim alerta para depois até chegar e ter uma conversa e abordar no momento adequado esse assunto? Além dos sinais agudos de todas as drogas, né, dessas manifestações que os pais podem perceber, no caso da cocaína, essa agitação, do Pois é, crack mas isso também, geralmente é fora de casa que eles fazem, né? é muito comum no ambiente escolar, né? É o principal, a porta de entrada, né, para esse mundo obscuro, nebuloso da dependência química, mas principalmente nos períodos em que a pessoa não está usando a droga. No período de abstinência, que é quando ela vai se afastar, ela vai se dessocializar, ela vai se tornar uma pessoa mais isolada, ela vai se tornar uma pessoa mais agressiva, porque ela está sofrendo os efeitos da falta da droga no organismo. Então, esses sinais de isolamento, de mudança de comportamento, mudanças agudas de comportamento, súbitas, abruptas, piora do desempenho escolar, o afastamento das amizades, mudança do círculo de amizades, isso é muito porque essas pessoas elas vão procurar pessoas que também tenham dependência química. Então, de uma hora para outra, o círculo de amigos que frequentam a sua casa, dos seus filhos, muda. Então, as pessoas têm que estar atentas a isso. E, sobretudo, elas têm que levar essas informações. Se elas não se sentem informadas o suficiente para elas mesmas serem as provedoras de informação, de educar os filhos, que busquem nas escolas, que busquem um apoio de profissionais que lidem com isso no dia a dia, de psicólogos, de psiquiatras, enfim, de assistentes sociais, para que tenham informação. Eu acho que hoje em dia, como a informação ela é muito difusa, né, nas escolas e sobretudo nas mídias sociais, na internet, não adianta você não tocar no assunto, não abordar o assunto com seus filhos. Você tem que abordar para mostrar que isso é passado para eles como se fosse só um benefício, como uma coisa que dá prazer, mas mostrar que na verdade isso está se escondendo, é lobo em pele de cordeiro, não é isso? Está se mostrando um mundo de agradável, de prazer, para esconder tudo aquilo de ruim que a droga traz. Se droga fosse bom, não tinha esse nome. É, verdade. E outra coisa que é muito comum também, das pessoas perguntarem, da maconha. Isso. Se maconha tivesse benefício para o corpo, se trouxesse alguma coisa de boa... Estão querendo legalizar, não é isso? Do meu ponto de vista, isso é um absurdo. Maconha não traz benefício nenhum para as pessoas. E na grande maioria das vezes é a porta de entrada para drogas mais pesadas. É a porta de entrada para o mundo nebuloso. É a porta de entrada para esse mundo obscuro da dependência química. A droga que, a maconha particularmente, lá da década de 60, da mudança de comportamento, do estoque, enfim, ela tinha mais ou menos 0,5% da substância que causa dependência química na maconha, que é o DHC, um cigarrinho de maconha. Hoje, esse mesmo cigarro tem uma concentração quase 10 vezes maior, tem mais de 5%. Portanto, hoje ela é muito mais viciante do que era alguns anos atrás. Ela traz todos os malefícios do cigarro, porque é um cigarro, portanto é uma droga e causa vício. Tem uma substância que causa vício. E mais do que isso, ela é menos pura, se é que nós podemos dizer assim. Então ela aumenta ainda mais os riscos de ter infecção respiratória, de ter infecções fúngicas, de ter tuberculose, que o próprio cigarro também traz. Então não tem benefício nenhum para o organismo. Eu costumo brincar quando alguém me pergunta, mas existem alguns estudos? Não, não existe nenhum estudo médico bem feito, padronizado, randomizado, duplo cego, como nós chamamos, que possa afirmar que traz benefício para o organismo. Não existe. O que existe é muita informação incorreta. Hoje, no que se refere a assuntos de saúde, mais de 90% que está disponível na internet, como trabalhos científicos, traz informações falsas. Olha só, gente, repete isso, Lima, que é muito importante. Mais de 90% das informações que são vinculadas hoje na internet, no que se refere à saúde, são colocados lá como trabalhos científicos, trazem informações falsas. Você não vai encontrar nenhum trabalho desse na PubMed, na Mesh Databases, que são provedores de biblioteca médica oficiais no mundo todo, que tragam que a maconha traz algum benefício. Não traz benefício nenhum. Se trouxesse benefício, nós já teríamos maconha sendo industrializada, sendo vendida para a indústria farmacêutica como comprimido, como ampola, enfim, como PET, alguma coisa. Não tem. Então não traz benefício nenhum. Então isso é um engano, é um engodo. Se tenta passar isso para a sociedade. Eu acho que as autoridades não devem abrir mão, não devem legalizar, não devem permitir. E esse assunto ele tem que ser tratado tecnicamente e não do ponto de vista ideológico, político, partidário. Isso é uma questão técnica, isso é um problema de saúde pública.
As pessoas que lidam com saúde pública é que tem que ser consultadas e que tem que dar a opinião final. Não pode ser tratado politicamente, porque existe um pequeno grupo de pessoas que tenta impor uma série de outros problemas, a ditadura de minorias, que são comuns no Brasil, e querem colocar isso como se fosse uma coisa boa. Não, não é bom. Quem lida com isso, quem sabe, quem é técnico nessa área, são os profissionais de saúde, estão dizendo isso não é bom, isso não traz benefício, isso traz malefício, isso é porta de entrada para problemas ainda maiores. Portanto, ouçam as pessoas que são técnicas da área. Simples, não traz benefício nenhum. E como você falou, é a porta de entrada para outras drogas. E sabe que você está me alertando uma coisa, Lima? Por exemplo, por isso que as pessoas morrem de overdose. Porque como sempre precisa aumentar a dose, aquela anterior não foi suficiente, tem uma hora que fatalmente vai ser uma overdose para ela, né? Sem sombra de dúvida. Principalmente para quem é viciado em cocaína e derivados. Então, cocaína e crack. Como ela vai buscar doses cada vez maiores e cada vez mais frequentes, em algum momento ela pode ter uma overdose e morrer. Isso não é só... Isso é mais frequente em que está fazendo uso pelas primeiras vezes, porque ela não tem contato, ela não sabe o limite que o organismo dela tem, mas mesmo em pessoas que usam droga há mais tempo. Nós tivemos aí alguns exemplos recentes de pessoas famosas que morreram de overdose e que, sabidamente relatado por familiares, faziam uso dessa droga há muitos anos. Em algum momento a pessoa, se ela não tiver as complicações crônicas de cada uma das drogas, da cocaína, do crack, da maconha, né, as alterações cerebrais que essas drogas produzem, em algum momento ela vai ter o problema da overdose. E aí ela pode colocar sua vida em risco e algumas até perdem. O bem mais valioso que eu acho que o ser humano pode ter, que Deus proveu para cada um de nós, é a vida. É lógico. Eu acho que a vida não tem preço. E ela é única. Perdeu, perdeu. Perdeu. Então Exatamente. eu acho que nós não temos o direito de brincar com isso. É verdade. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. Lima, e as drogas sintéticas? Isso é mais moderno? É mais recente? São mais recentes, são mais, entre aspas, modernas, elas invadiram o mercado. Hoje a juventude... Explica direitinho para nós, mas o que é uma droga? Porque a gente fala muitas vezes que o medicamento é uma droga também, né? É aquela velha pretensão ingênua que as pessoas, que eu costumo sempre falar e comentar aqui, algumas vezes com amigos, em conversa. As pessoas de bem, as pessoas, né, de caráter, que têm valores e que têm princípios muito fortemente arraigados, elas também têm uma pretensão ingênua de imaginar que as drogas, ou de imaginar que quem não tem valores, não tem princípios, de quem não é honesto, não são inteligentes. A indústria do tabaco tem muita gente inteligente por trás trabalhando para criar mais pessoas dependentes químicas. Gente, eu não me conformo, desculpa um desabafo, eu não me conformo quem trabalha com isso. Sabe, você pode não ser usuário, mas se você está num departamento de marketing... Gente, existe uma coisa chamada pecado social, né? Você pode não estar pecando diretamente, mas socialmente com certeza, né? Bom, mas para isso a gente tem, né, um julgamento que não compete a nós, mas realmente eu fico me perguntando, será que as pessoas não pensam nisso? Isso me deixa profundamente angustiado também, porque eu imagino que a pessoa que trabalha para a indústria do tabaco é exatamente a mesma falta de valores, de princípios, até de caráter, né? Acho que nós podemos usar essa palavra um pouco mais forte, que um político corrupto. Exatamente. Que rouba e sabe que em função do fato de ele estar desviando o dinheiro público, tem alguém morrendo na fila do SUS. Com certeza. Tem alguém não sendo atendido de forma adequada, alguém não sendo educado porque falta escola pública. Eu acho que a falta de caráter é a mesma. A diferença é só o ambiente de trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. E a indústria do tabaco, mesmo a indústria do narcotráfico, mesmo as drogas ilícitas, tem muita gente inteligente trabalhando para eles. O que a gente comentou no começo da nossa conversa é que, de uma maneira geral, direta ou indiretamente, todas as drogas agem na área mais primitiva do cérebro das pessoas, que é a área associada ao prazer, ao bem-estar, que é uma região que nós chamamos de hipocampo. Isso não vem ao caso, é uma tecnicalidade. E algumas agem diretamente, outras agem indiretamente, liberando alguns neurotransmissores, como a dopamina, como a serotonina, que causam essa sensação de bem-estar. O que eles desenvolveram junto com a indústria farmacêutica? Drogas que ingeridas
liberassem essas substâncias ou atuassem nessa área do sistema nervoso do cérebro das pessoas, dando essa sensação de prazer. São as chamadas drogas sintéticas, em comprimidos, né? Porque são mais fáceis de ser transportado, você consegue transportar quantidades enormes, e você consegue concentrar o princípio ativo em comprimidos cada vez menores. Então isso facilita o transporte, a distribuição. São drogas que eles conseguem ter uma produção muito maior do que a maconha, do que a cocaína, que tem que ser cultivada, enfim, todo aquele processo de transformação. Essas drogas invadiram, elas começaram na Europa, principalmente na Holanda, e invadiram todo o continente europeu, e no Brasil, nos Estados Unidos também. Elas têm efeitos tão deletérios quanto as outras drogas, elas causam dependência muito rapidamente, elas causam, assim, agudamente você percebe que a pessoa tem uma sensação de euforia muito grande, ela tem um aumento brutal da frequência cardíaca, ela tem um aumento brutal da sudorese. Então, além desses efeitos todos, de aumentar a frequência cardíaca, de aumentar a pressão, de aumentar o risco de ter uma doença cardiovascular e morrer, por uma fibrilação cardíaca, por um derrame, por um infarto, os jovens acabam se desidratando nessas festas que duram 24, 48 horas, e muitos, nas chamadas raves, né, e muitos chegam para serem atendidos absolutamente desidratados, hipotensos, em choque, por terem ficado se movimentando, pulando, dançando durante horas e horas e horas a fio, sem ingerir nenhum líquido, por não perceberem. Então são drogas extremamente perigosas e que causam dependência rapidamente. E causam muito mais alteração de humor, disforia que nós chamamos, a falta delas. Então os pais têm que ficar extremamente atentos a isso, essas mudanças do humor, principalmente mudanças muito agudas, muito abruptas do humor, respostas assim desproporcionais ao estímulo que é dado, à pergunta que é feita. Uhum. Porque essas drogas também são extremamente letais. Elas causam dependência, elas prejudicam demais a saúde e elas lesam o sistema nervoso central de uma forma potencialmente maior que as drogas, entre aspas, naturais, né, do que a maconha. Essa lesão, o que seria exatamente, Lima, no sistema nervoso central? Qual o prejuízo? Por exemplo, a maconha, ela deixa o raciocínio muito mais lento, a perda da capacidade de análise crítica, perda da capacidade de raciocínio lógico, ou seja, a pessoa fica mais burra. Entendi. Não é que piora o desenvolvimento, ela perde o que ela já tinha. Então ela piora a sua capacidade intelectual. A cocaína, a mesma coisa. Então todas elas causam, entre aspas, um anestesiamento do cérebro da pessoa. A pessoa perde a capacidade de sentir as variações de humor que todos nós sentimos, de se alegrar, de se estimular, né? Ou situações que rotineiramente, familiares, afetivas, que causariam prazer, que causariam conforto, a pessoa deixa de ter prazer. Uhum. E essa é a grande dificuldade de você tratar da pessoa que é dependente química. Você tem que fazer com que ela, principalmente nessa fase aguda, que ela não tem acesso mais à droga, de que ela consiga buscar prazer em outras fontes, que nós temos. De ver um familiar, de rever um amigo, de encontrar amigos, de ter uma notícia agradável. Elas perdem essa capacidade. E elas só têm prazer com a droga. Ai, meu Deus. Então esse é o grande desafio nessa fase de desintoxicação, na fase aguda. Estimular para que essas pessoas tenham outras fontes de prazer, que não a droga. Agora, graças a Deus tem jeito, né? Quer dizer, quem se propõe, né, Lima, a fazer um tratamento, consegue, né? Tem que lutar, porque em média as pessoas têm cerca de 4 ou 5 recaídas até que elas consigam se livrar definitivamente das drogas. Olha que número interessante, de 4 a 5 recaídas. Isso. Então a pessoa, se tiver uma recaída, um familiar, se tiver alguém que na sua família que eventualmente seja um dependente químico, que teve uma recaída, teve uma segunda, uma terceira recaída, não desanime. Continue investindo. Ele é doente, ele tem que ser apoiado, ele tem que ser tratado. Ele não é uma pessoa sem caráter, ele não é um sem vergonha, ele é doente. Ele tem que ser tratado 3, 4, 5, 6 vezes até que ela consiga se livrar da dependência química, que ela fique limpa das drogas. Tá? Então é importante isso, que as pessoas tenham em mente que não é fácil, que é difícil, que elas têm que procurar ajuda de profissionais, que elas têm que criar uma agenda positiva, como os políticos gostam de fazer, né? Eles fazem tanta coisa errada e acham que vão nos enganar dizendo, vamos criar uma agenda positiva. Já devia ter criado desde o começo, né? Mas crie uma agenda positiva para o seu familiar que é dependente químico. Atividade física, dieta adequada, um novo círculo de amizades, de pessoas que gostam de atividade física, que gostem de se alimentar bem, que busquem amparo religioso. Acho que a fé é um instrumento fundamental para que as pessoas
consigam se livrar da dependência química. Acho que determinação e fé, esse é um binômio que vai de sucesso para as pessoas conseguirem se livrar dessa droga, desse malefício. Bom, gente, programa super interessante. Para mim esclareceu muita coisa, né? Imagino para todos, né? Lima, te agradecer mais uma vez a disponibilidade de você estar aqui conosco e fica à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Gisela, muito obrigado a toda a sua produção, mais uma vez me deixaram absolutamente à vontade. Eu acho que é importante que nós aproveitemos todos os canais que nos são ofertados para nós promovermos saúde e principalmente um tema que hoje é uma epidemia, é um problema de saúde pública, a dependência química. Isso traz efeitos diretos para quem é dependente, para os familiares e traz um impacto social muito grande. E o caminho é a prevenção. E prevenção pressupõe informação. Educação. Exatamente. Obrigada, Lima, meus queridos e queridas. Espero vocês no próximo Mais Saúde. Seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode nascer. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. A graça de Deus nos é dada para a nossa salvação. E não é uma salvação somente quando a gente for morrer, não. Que a gente vai morrer e a gente vai então receber a salvação e vamos para o céu. Não vai ser só no momento da nossa morte, não. A graça de Deus nos é dada para a nossa salvação hoje, aqui e agora, para vivermos como pessoas salvas.